ex-senador Luiz Pontes, olha só. Bom, eu queria que essa primeira palavra fosse a palavra do agradecimento a vocês, que saíram das suas casas, que andaram nas ruas conosco hoje, e que vieram aqui, muitos de vocês, sem, como disse o senador Tasso Gereissati, sem medo de cara feia de ninguém. Queria aqui abraçar. Tem uma música aí? Então, botar lá do Tasso, eu não deixo botar a minha. Aqui é assim, igual. Então, bom, bota no final, só bota no final. Então, eu quero dizer para vocês, bota aquela misturada ali do Tasso, no final. Eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que, como disse o Tasso, não foi fácil chegar até aqui. Eu não sei se vocês lembram, acompanharam a imprensa, quando todos os dias fazia uma festa, botava um painel não verde dessa cor, mas de uma cor alaranjada, que amarelaram inclusive o partido deles, para dizer para a população do Ceará, para a imprensa, que eles tinham cooptado mais um partido político. E ali, meus companheiros, eu em casa, olhava para um lado, olhava para o outro. Dia seguinte, mais uma festa, mais uma letra, mais uma sigla era cooptada no Ceará. E eu, ao cumprimentar aqui Ricardo Barreto, Carlos Matos, Tomás Figueiredo, Jackson Albuquerque, prefeitos que aqui vieram, ex-prefeitos que aqui vieram, vice-prefeitos, ex-vice-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, lideranças que aqui estão, homens e mulheres. Eu quero dizer a vocês, eu vejo ali Toninho do Chapéu, um dos primeiros companheiros que também ficou ao nosso lado, pelo PTN, que quando anunciaram o 22º partido, eu estava em casa e me chegava ali dois companheiros muito firmes, Roberto Mesquita e Dr. Guimarães. Dr. Guimarães olhava para mim, ao lado de Roberto Mesquita, e disseram: vá a Brasília, busque falar com o presidente do meu partido, porque aqui estão cooptando a nossa direção estadual. E eu dizia: impossível. Um partido com a história do Partido Verde, um partido com a história que tem esse Partido Verde, não podia estar sendo entregue naquela noite. E aqui eu estou querendo fazer justiça, porque no momento de muita angústia, como disse Tasso, quando eu procurei Tasso Gereissati, eu já tinha passado por muitas. E esse garoto que está ali, esse gordinho que está na ponta, Roberto Mesquita, eu quero fazer justiça a ele, porque ele olhou do lado e disse: o senhor já deu uma pizza no homem? Deus me livre. Ele disse: pois se o senhor me der uma pizza, eu ainda vou ficar aqui, eu e o Guimarães do seu lado, e esse partido que vai. Você sabe o que aconteceu de madrugada? A mulher do presidente do partido, que nunca pegou numa folha verde sequer, não sabe distinguir entre uma folha seca e uma folha verde, tornou-se secretária de Meio Ambiente do Estado do Ceará, meu caro Carlos Matos. Pagando uma conta sem levar os membros do partido e sem levar aqueles companheiros que fazem com que eles sejam parlamentares naquela casa da Assembleia Legislativa. Mas o que interessava era a sigla, o que interessava era a pressão para dizer que o Ceará já não tinha mais eleição. A eleição tinha terminado antes da convenção. Não tinha mais partido por Eunício Ceará. Eunício não tergiversa, não fica em cima do muro, tem posição. E ali eu ficava angustiado. O que é que eu vou fazer nessa caminhada? Chamei meus filhos, minha mulher, se eu vou ser Ulisses Guimarães.
Ulisses Guimarães foi um anticandidato contra a ditadura militar. Eu vou ser um anticandidato contra a ditadura que se estabeleceu no estado do Ceará. Liguei para um velho amigo, que eu tive a honra de ser líder nacional do PMDB como deputado, e ali escolhido como um dos 10 deputados mais atuantes. Liguei para ele, que foi meu presidente na Câmara dos Deputados, Tasso, e disse: Aécio, eu preciso falar com você. Mas antes eu fui ao presidente do meu partido, que é vice na chapa contrária à chapa do Aécio, e comuniquei que eu ia tomar a decisão de fazer, se Tasso quisesse, aliança com aqueles que desejavam não permitir que esse Estado pertencesse a uma família, mas que pudesse ser devolvida para todas as famílias cearenses. E fui lá. Eu estava inspirado por Deus, eu acho. Fui procurar Roberto Pessoa, que de pronto ele e Lúcio Alcântara, se faça justiça aqui, me disseram que se era para o bem do Ceará, faríamos uma chapa, Jacques, de unidade para mostrar que o Estado do Ceará não ia deixar de ter uma candidatura alternativa. Fui ao Tasso e ele olhou para mim assim, muito calmo. Não tinha intimidade, que graças a Deus hoje eu procuro ter, mas sempre tive a admiração. Não, mas a intimidade é distante. Aí eu lembrava, o destino, e ele lá de cima marca muita gente. Eu lembrava que eu era um jovem estudante, morava na casa do estudante, comia ovo com pão com ovo, final de tarde, Roberto. Você come qualquer coisa. Então, a gente dividia belíssimo de rede, e eu amarrava uma camisa no punho e ia para as ruas naquela terra. Mas depois, quando veio, eu fui ver um jovem, filiado ao meu partido, naquela época, o PMDB, e ele dizia que estava saindo das empresas, que estava saindo da presidência do SIC, para dizer ao povo do Ceará que o Ceará não podia mais ser dominado por uma família, não, por 3 famílias, por 3 coronéis que eram os donos do Ceará, mas envergonhavam esse Estado, porque a nossa autoestima estava como está hoje, no chão. E aí Tasso teve a ousadia naquele momento de dizer que ele era o instrumento dessa sociedade para dizer um basta àqueles que envergonhavam o Estado do Ceará. E foi assim em 2014. Quando eu procurei Tasso Gereissati, eu estava com o mesmo sentimento que Tasso teve em 1986. E queira Deus, queira o povo do Ceará e o destino que esse homem que está falando com vocês, que eu possa um dia dizer as mesmas palavras que eu vi de Tasso Gereissati, quando um deputado muito afoito na Assembleia dizia que já se passavam 2 anos, já tinham se passado 2 anos, e não via um prédio imenso, uma placa de bronze colocada nas paredes por Tasso Gereissati. Tasso estava arrumando o Estado, já estava cuidando das pessoas e tinha criado ali, naquele momento, o chamado agente de saúde, tinha acabado com as cruzamentos e organizado esse Estado do Ceará novamente. E eu estava naquela época em Brasília, eu era presidente da Federação do Comércio do SESC e do SENAC, lá em Brasília. E eu batia a mão no peito, como ele diz aqui no interior, e dizia: eu tenho orgulho de ser cearense, porque lá tem um governador que não faz prédios bonitos, envidraçados sem ninguém dentro, mas ele está no coração de cada cearense. Quantas crianças estão sendo salvas nesse momento, e eu tenho orgulho de dizer que sou cearense, e lá tem um governador que cuida do meu estado e cuida das pessoas que lá nasceram.
Então quis Deus e o destino que em 2014, homens maduros, com as suas vidas organizadas, que ganharam dinheiro, sim, eu não tenho vergonha de dizer, assim como eu não tenho vergonha de dizer que dormi em beliche de rede na casa do estudante, mas ganhei honestamente, com o suor desse rosto e na iniciativa privada. Na iniciativa privada. Tasso ganhou dinheiro na iniciativa privada. Eunício ganhou dinheiro na iniciativa privada. Roberto Pessoa ganhou dinheiro na iniciativa privada. Tem carteira? Eu já tive carteira assinada, mas eu já assinei muitas carteiras na vida. Tem gente que nunca assinou uma carteira e nem nunca teve um CNPJ, nunca teve uma carteira assinada, mora na beira-mar e acha que insultar as famílias cearenses vai resolver o problema da saúde no Ceará. Não vai. Nós só somos candidatos porque ainda temos energia, mas devemos nós todos aqui a generosidade desse povo do estado do Ceará e queremos devolver isso com trabalho, com dedicação, com honestidade e com vontade de um Ceará diferente, onde seja o Ceará não de alguns, como eu dizia, porque antigamente tinha 3 coronéis que mandavam nesse estado, mas era diferente, eram 3 coronéis de patente, de família diferente e de regiões diferentes. Agora não, são 3 na mesma família, na mesma casa, querendo ditar as normas para todos os cearenses que têm família. Um escolhe o vice, o outro escolhe o senador e o outro escolhe o governador. Está tudo resolvido em casa de vocês que aguentam. Aí eu disse, não, eu vou para as ruas de novo. E aí, por não concordar que esse Estado, que hoje voltou, saiu das páginas econômicas colocadas por Tasso Gereissati no mundo inteiro, não apenas no Ceará, mas no Brasil e no mundo, esse Estado voltou às páginas policiais, onde nós temos a 12ª economia do país, mas temos aqui, infelizmente, a vergonha de olhar no olho do outro e dizer: nós vivemos num estado da sua capital, é a 7ª capital mais violenta do mundo. E quem está dizendo isso não sou eu, são os dados. E dizem que gastaram 3 vezes mais, e eu não vou nem para Minas Gerais. Eu não vou nem para Minas Gerais. Não vou nem para o Rio de Janeiro. Vou aqui para o estado vizinho do Pernambuco. Gastou um terço do que se gastou aqui e reduziu a segurança, a violência na segurança pública, melhorando a segurança pública em torno de 48%. E aqui gastaram 3 vezes mais. E gastando 3 vezes mais, aumentaram a violência em 184%. E ainda acha que está tudo bem, que está tudo resolvido. Nós somos candidatos porque não aceitamos essa vergonha. Não temos medo de cara feia. Eu só me curvo diante de vocês em máquina, Tasso. Eu só tenho medo de uma: a máquina eletrônica que vai nos escolher no dia 5 de outubro. Essa eu respeito. Mas essa máquina está ali, comprando pessoas, comprando partidos. Dela eu não tenho medo. Sinceramente, eu não tive medo da ditadura, que era militar, que tinha tanques nas ruas e aviões passando na cabeça da gente. Por que eu vou ter medo agora? E por isso, nós fizemos o seguinte: nos juntamos para dizer que aqui tem prefeitos e vários prefeitos e ex-prefeitos, que a educação fundamental, que gastaram mais de 100 milhões agora, nos últimos dias, nos últimos 90 dias. Quem está dizendo isso é o portal da transparência. Gastaram 100 milhões para dizer que a educação no Ceará é uma maravilha, Roberto. Mas quem cuida de educação melhorou. A educação básica melhorou. E quem cuida de educação básica não é governador. Quem cuida de educação básica é prefeito. É prefeito. Quem cuida de educação de ensino médio
aí sim é governador. Mas eu vou dizer para vocês, e aqui eu fiz o maior programa de inclusão digital da América Latina quando fui ministro das comunicações, que é para ninguém mentir mais. Porque esse fuxiqueirozinho aí chamado internet e Google, ele vai na hora desmentir quem estiver mentindo. Os dados são do MEC. O estado do Ceará, no ensino médio, tem 52% dos alunos que não estão no ensino médio, rapazes e moças entre 14 e 17 anos de idade estão fora do ensino médio no Ceará. A nota, que é responsabilidade do Estado, tem 5 anos, que é a mesma notinha. Em 2009, a nota foi 3,4. Em 2010, a nota foi 3,4. 2011, nota 3,4. 2012, que é o último dado que nós temos disponível no MEC, a nota é a mesma, 3,4. Então, o que fizeram para a educação? Nada. A não ser publicidade para convencer as pessoas que não têm a informação e a clareza. Nós somos candidatos porque não aceitamos que no ano de seca, e a gente tem sobrevoado esse estado, muitas vezes de helicóptero, e a gente está aflito. Esse homem aqui que fez o maior programa de recursos hídricos do estado do Ceará, chamado Tasso de Eleiçado, e assombra a cada momento, quando ele olha para os açudes e não vê o que foi feito nos últimos anos. Porque inverteram as prioridades. Ao invés de estar fazendo barramento para que as águas fiquem retidas se chover esse ano, estão fazendo um aquário que está custando R$1 bilhão para botar peixinhos que ninguém pode nem comer, só pode olhar. E agora, quando se avizinha uma próxima seca, lamentavelmente, Tasso preocupado, eu preocupado, Roberto preocupado, eu dizia, meu Deus do céu, aqueles agricultores que eu resolvi as contas dele vai começar tudo de novo com essa nova seca. A gente preocupado com isso. Enquanto isso, eu vejo um anúncio em um jornal, um dos maiores jornais do Ceará, dizendo que vão construir agora um teatro de ópera. Teatro de ópera que vai custar R$950 milhões. Eu pergunto para qualquer cidadão, desse estado. Eu não tenho nada contra o teatro de ópera. Eu não tenho nada, pelo contrário, tenho que incentivar a cultura do meu Nordeste, do meu Ceará. Mas eu posso me conformar, que enquanto mãe de família, eu digo aqui que a cada 2 horas nós estamos perdendo um cearense pela violência. Mas quantos jovens, quantas crianças estão morrendo pelo maltrato na saúde? Porque botaram na saúde alguém que nunca deu um dia de serviço para ninguém e não sabe absolutamente nada. E fica a insultar, a mentir, a tentar denegrir, a chamar para a briga daqueles que já estão maduros na política, já estão maduros na vida, que estão aqui não para se servir da política, mas para servir a política. Bem diferente a causa. Se servir da política, muitas vezes, e política não pode ser. Aqui pode ter gente religiosa, eu vou dizer uma coisa. Política é parecido com devoção. Política não pode ser profissão. Normalmente é uma devoção. É largar a família. É muitas vezes não dar atenção para os amigos. É não ter tempo para nada. Mas é muito gostoso quando você pega na mão calejada de um homem do campo e ele te agradece dizendo, Eunice, foi a lei, Eunice Oliveira, que salvou a minha família. Você não sabe o preço que tem isso lá dentro da alma. Portanto, eu quero dizer para vocês, cadê a prioridade para os jovens? Cadê o primeiro emprego? Cadê o primeiro negócio? Cadê? O estado do Ceará era para ter acabado um bocado dessas secretarias, e eu vou fazer isso, se Deus quiser, pela vontade do povo do Ceará, se chegar ao governo, para criar a secretaria da micro e pequena empresa. Com muito pouco que eu fiz agora, a mudança do supersídios que foi sancionado ontem, coisa do Congresso Nacional.
de autoria de um parlamentar, e o relator foi esse senador, para permitir que 450 mil empresas do Brasil possam ter a redução de 46% na sua carga tributária, para que o jovem possa pensar em criar o seu próprio negócio no lugar onde ele nasceu e se tornar um grande empresário, por que não? E qual é a prioridade que se tem para o jovem? Qual é a prioridade que tem para a empresa cearense? Eu sou um defensor da política fiscal do governo, que o governo possa fazer a sua política fiscal, e lá está travado, Tasso, lá está travado nos pontos, porque uma emenda do senador Eunício Oliveira não permitiu que igualasse o ICMS, levando todas as empresas do Nordeste de volta para o Sul e o Sudeste brasileiro. Então, meus amigos e minhas amigas, não quero mais me alongar, mas eu quero dizer a vocês que nós somos candidatos que não nos conformamos com o estado de coisa. E essa não será a eleição dos poderosos, dos que pensam que pode botar ainda argola nos pés de homens e mulheres e algema nas mãos e o medo escondido. Porque se fizer diferente, vai ser punido. Tem prefeito do meu partido, e eu vou dizer lá na cidade dele de Nova Russas, que ele se vendeu em troca de 3 ou 4 ruas asfaltadas naquele município, e as pessoas estão revoltadas porque estão morrendo de sede lá. Não querem saber de asfalto, eles queriam saber de água, eles queriam saúde. A gente não pode mais entender que as prioridades não estão invertidas no Estado. Estão tão invertidas, estão tão invertidas, que eu cheguei agora lá na cidade do Cariri Oeste, chamada Santana do Cariri. E lá, os líderes de uma comunidade me cercavam e diziam: senador Eunício Oliveira, com 720 mil reais, nós abastecemos as casas de 3 mil famílias aqui. 720 mil reais. Aí eu vejo, para pagar a conta daqueles que não foram contemplados na chapa, criaram essa semana e está lá na Assembleia. Aqui. Esse rapaz ali, chamado Roberto Mesquita, tentou segurar a mensagem, criando 2 cargos vitalícios para pagar a conta de eleição ainda antecipada que achavam que ia ter, com dinheiro do FECOP. FECOP é Fundo de Combate à Pobreza. Não é para dar emprego de 30 milhões para pagar a conta de coisas políticas que nós não concordamos. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês uma coisa. É preciso, o Senado é um lugar muito importante. Você me deram o privilégio de mandato até 2019, mas eu fui, talvez, ousado, como foi ousado o Tasso Gereissati em 86, e dizer que não era candidato dos poderosos. Não queria, ou não podia, ele não dava o apoio para que ele pudesse modernizar esse Estado. Eu fui buscar o apoio nessa chapa, mas eu quero fundamentalmente o apoio dos pequenos. Essa é a eleição do líder sindical, essa é a eleição do homem e da mulher comum, da dona de casa. É o Ceará se levantando para dizer: eu quero a minha autoestima de volta. Eu quero que esse Ceará seja um Ceará